Olá e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Já ouviu falar de Hupperts? Hupperts quer dizer Object Out of Time. Mas o que é que isto quer dizer exatamente? Hoje vamos trazer-lhe curiosidades que mostram que há objetos fora do tempo. Fique connosco. Ora, então estamos cá para mais um vídeo. Este vai ser um especial vídeo porque vamos falar de objetos que são intrigantes para a maior parte dos investigadores e cientistas do nosso tempo. Vamos falar sobre Hupperts, que nada mais é do que objetos fora do tempo, tal como a tradução indica. Se tem visto os nossos vídeos, então notou que nós falamos de civilizações antigas. Sim. E que onde foram encontrados objetos e ruínas que demonstram que tais civilizações já possuíam uma tecnologia avançada ou conhecimentos sofisticados para o tipo de época em que nos fizemos encontraram. um vídeo sobre a Suméria. Na Suméria nós trouxemos-lhe a demonstração do que é que eles já conheciam. Falámos-lhe até de que na Suméria havia bibliotecas, onde eles já tinham coisas que eram milenares, e achamos tudo isto muito estranho. Então, nós decidimos desta vez trazer-lhe algumas das curiosidades que os cientistas optam por não estudar, porque não têm, de facto, forma de encaixar isso na história. Falámos de pirâmides, e nas pirâmides mostramos-lhe toda a dificuldade que há em ver quando foram feitas, porque foram feitas, para que servem. Bem, e estes objetos estranhos que andam por todo o lado. Hupperts há centenas. Há imensos casos, imensos exemplos de Hupperts. Sim, à volta do mundo. Sim. Não é e nós vamos trazer só aqueles que são mais peculiares e também aqueles que nos vão permitir não só apoiar muitas das coisas que falamos antes em vídeos anteriores, mas também, se calhar, fazer a transposição para vídeos que vamos fazer logo a seguir, certo? Exato. Vamos falar principalmente dos objetos que mais fenómeno provocaram nas comunidades científicas e também nas redes sociais. É disso que vamos falar. Podemos começar por um objeto que a mim me agrada particularmente. As pessoas não têm a noção de que a espionagem é uma coisa antiga. A espionagem começa há mesmo muitos anos. Não foi com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A espionagem já era praticada muito antigamente, e estamos a falar das grandes civilizações. Mas sabia que Portugal tinha um corpo de espionagem fantástico ainda antes dos descobrimentos? Pois tinha. E esse corpo de espionagem funcionava muito bem com um dos braços, que um dia nós vamos explicar aos pormenores, não é? Com um dos braços que nós conhecemos hoje em dia como a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, que é nada mais, nada menos que os Templários, não é? Ou seja, uma ordem templária está em Portugal e dá acesso ao seu conhecimento, ao seu manancial de conhecimento ao nosso rei, ao Dom João II. Neste caso, Dom João II tem acesso a coisas fantásticas, e é nesse momento que Dom João II faz uma bula ou um assinado, que depois vai receber uma bula, um assinado de um tratado com Espanha que se chama Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas divide, grosso modo, o mundo para duas potências na altura, Portugal e Espanha. Eu sei, está com saudades. Hoje em dia, Portugal é tudo menos uma potência. Somos uma potência, provavelmente, em tornar famosas pessoas estúpidas. De qualquer das maneiras, Portugal na altura era muito importante. E então divide com Espanha o mundo. Isto por quê? Porque Dom João II sabia que mais cedo ou mais tarde nós teríamos que ir atrás de alguma coisa do outro lado do Atlântico. Como é que ele sabia? E isto leva-nos ao primeiro Huppert. O primeiro Huppert chama-se o mapa de Piri-Reis. O mapa de Piri-Reis é um mapa que, alegadamente, demonstra todo o Oceano Atlântico, e não só o Oceano Atlântico, ele vai por aí abaixo, ele vai desde o Ártico ao Antártico, demonstrando todo o buraco de água que tem
o Atlântico, certo? Exato, ele mostra todas as regiões navegáveis do Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo, inclusive regiões polares. E Portanto, ele mostra antes de mais uma coisa que era muito raro demonstrar, que são as várias ilhas que existem no centro do Atlântico. No centro, aquilo que nós temos como alguns arquipélagos que existem no Atlântico, próximos a alguns que são nossos, não é? Os Açores e a Madeira, mas depois alguns por aí abaixo na costa africana. De qualquer das maneiras, ele mostra uma coisa que pode não lhe parecer nada de mais, qual é o espanto de demonstrar o Brasil? Espanto nenhum. Mas, Jorge, de quando é que é o mapa de Piri Reis? não se sabe ao certo de quando é que é. Dizem que foi compilado por Piri Reis em 1513. Piri Reis, que tem um nome engraçado, eu vou tentar dizer, ora espera, Hamed Muhyiddin Piri. Exato. E depois chama-se Piri Reis porque ele se vem a transformar num almirante conhecido como tal. Exatamente, mas estamos a falar de um almirante que era um capitão de exército. Que nunca tinha andado na água. Que nunca tinha andado na água, exatamente. E ele diz, nos seus registros, que o mapa que ele compilou foi na base de documentos que teve na sua posse que pertenciam à Biblioteca de Alexandria. Portanto, o Piri Reis não era propriamente um militar convencional que nem sequer Dan Brown lê. Não, Piri Reis era um militar estudioso. Ora, como militar estudioso que ele era, Piri Reis não só investiga como escreve. E ele deixa escrito que, com acesso a documentos da Livraria de Alexandria, que eu saiba, essa livraria ardeu e é uma das grandes maravilhas da antiguidade, e que eu saiba ardeu e é até um certo mito. Será que ela existiu? Será que não existiu? Pronto. Piri Reis diz que sim, porque tem acesso a um manancial de documentos que vêm de documentos, mapas, cartografia, que vêm portanto, que terão sido salvos da Livraria de Alexandria e que ele, no Império Otomano, teve acesso. Ora, Piri Reis teve acesso a vários mapas e compilou aquilo que hoje se chama o mapa de Piri Reis. Exatamente. Isso vem a transformá-lo num almirante, porque ele é reconhecido pelo seu trabalho e ele é eleito para ser o almirante que vai tentar derrotar, e que praticamente o faz, a armada espanhola, genovesa, veneziana, no próprio do Mediterrâneo. Portanto, ele só usou o Mediterrâneo. No entanto, ele tinha conhecimento de todo este mapa. Exato. E há uma curiosidade muito interessante sobre este mapa, que pode passar despercebido a quem olha com atenção, mas ele cartografou com precisão as regiões polares no local exato onde se encontravam há 10 mil anos atrás, ou seja, na última era glaciar. Porque se ele tivesse posto estas fronteiras com a água que nós vemos aqui, então isto não podia ser como era na altura, porque estava tapado com imensos quilómetros de gelo. Ou seja, Piri Reis baseia-se num mapa, ou numa série de mapas da Livraria de Alexandria, e compila outro mapa que nos mostra como era o panorama antes da era glaciar. Exatamente. Era glaciar essa que nós falamos quando falamos da esfinge, e que nos pode, de alguma maneira, fazer uma ligação e demonstrar que há muito mais antes da era glaciar do que aquilo que nós achamos. Sim, porque se viu com atenção o vídeo sobre as esfinges do Egito, reparou então que já aquela gente na altura já possuía conhecimentos astronómicos suficientes para perceber os alinhamentos que se formavam em relação aos monumentos feitos na Terra. Ou seja, este mapa é um mapa que lhe traz a capacidade de saber, antes de ser descoberto, a existência do Brasil, das Américas e de ambas as calotas polares sem gelo. O que é que isto quer dizer? Não só que é muito antigo, também que alguém teve acesso ou viajou por esses mares antes da era glaciar. E, mais importante que tudo, vai-lhe dizer que a nossa rede de espionagem, como portugueses que éramos, era fantástica, e quando Dom João V parte para as suas aventuras da descoberta, ele não foi de olhos fechados, teve ali a ajuda do Tratado de Tordesilhas, porque ele sabia, aliás,
o governo português sabia perfeitamente o que é que estava do outro lado da linha das Tordesilhas, certo? Exato. E na altura foi com Cristóvão Colombo, que, que estava ao serviço do rei de Espanha, mas como um espião de Portugal. Porque existem de facto também documentos que lhe provam que o rei de Portugal fez o pedido de que Colombo fizesse todo este trabalho. Exato. Bem, este é o mapa de Piri Reis, é a nossa primeira pergunta de hoje, o nosso Rupert de hoje. Um objeto fora do tempo, porque muito antes do tempo nos diz o que vem depois. Exatamente. Não é? Ou seja, nós antes de descobrirmos o Brasil e as Américas, já sabíamos até o que é que lá estava 10 mil anos atrás. E este é o mapa de Piri Reis. Ora, estamos de volta com Rupert. Vimos um mapa de Piri Reis e agora vamos sair do Atlântico e vamos viajar para o outro extremo da Terra, vamos para o Camboja. E no Camboja, em tempos houve um império, um grande império, o Império Khmer. O Império Khmer é um mistério em si mesmo, porque até hoje não há muitas provas arqueológicas, mas eles deixaram templos, cidades, imensas ruínas para avaliar. Na verdade, alguns desses templos são avaliados por aí à volta do ano 1000 e tal, mas alguns templos têm demasiada vegetação que já conquistou as paredes dos templos, já dominaram os templos, e há quem diga que não é bem assim, que seriam bem mais antigos. Mais antigos ou não, eu não sei. Mas num templo em particular, temos mais um Rupert para si. Sim. É o Stegosaurus de Angkor Wat. Conta-me tudo. Neste templo, chamado de Taprom, no Camboja, então tem alguns detalhes de animais. O artista que esculpiu os animais nas paredes fez de forma muito semelhante. Reconhecem? Não é de todo uma pedra que está no filme Jurassic Park. Não é. Esta é uma pedra que está num templo antigo. Se calhar em casa está a pôr a questão de... Então, e qual é o problema de ter um dinossauro? Pois eu vou-lhe explicar o problema. É que nós hoje conhecemos os dinossauros porque em 1676 começamos a descobrir fósseis. Aliás, na altura do Megalosaurus, que foi descoberto, o primeiro grande fóssil que foi descoberto na Inglaterra. Ou seja, só a partir de 1676 é que se deu o êxodo dos dinossauros de dentro da Terra cá para fora. Exato. Nenhum ser humano antes de 1676 poderia dizer que existiam dinossauros. Porquê? Porque não havia provas, nem sequer havia conhecimento disso. No entanto, vemos aqui uma gravura de um dinossauro. Um dinossauro que é um Stegosaurus, curiosamente um Stegosaurus quase perfeito anatomicamente, obviamente que não é perfeito anatomicamente, nem hoje em dia se pode afirmar que qualquer dinossauro possa ser perfeito. Em 1962, o T-Rex andava em 4 patas. Hoje em dia, porque foram descobertas provavelmente 2 patinhas de galinha, já dizem que ele tem 2 patinhas, 2 apêndices pequenitos em cima. Anatomicamente é estranho. E isto vai mudar, até porque posso lhe dizer que a grande novidade dos dinossauros é que afinal eram todos cobertos de penas. Eu quero ver o que é que o Steven Spielberg vai fazer agora aos filmes Jurassic Park. Mas pronto, continuamos. Este Stegosaurus de Angkor Wat não é só um Rupert porque está fora do tempo. É que ele está muito além de fora do tempo, certo? Sim, ele foi cravado em 1186. Tanto quanto se acha, terá sido 1186, por ser do Império Khmer, não é? Sim, mas no entanto este templo foi criado por volta de 1100, embora tenha sido transformado num templo para budistas em 1400. No entanto, há muito ceticismo à volta desta gravura, porque dizem que esta gravura foi feita muito recentemente, mas isso não é possível, porque a gravura assemelha-se às outras que estão formadas. Obviamente que não foi feito recentemente, porque se vir
todas as outras gravuras que vão estando à volta, elas têm o mesmo tipo de arte. Sim, sim. E se eu fizer sobre uma pedra antiga uma gravura, existe uma coisa geologicamente que, se já leu alguma coisa sobre o assunto, vai saber, que se chama patina. A patina é uma camada que vai ficando ao longo dos tempos por cima da pedra, e essa não dá para fingir. Essa, aliás, é uma das formas que hoje em dia existe para se tentar datar as coisas. Portanto, do seu lado, aquilo que nós lhe perguntamos é: o Stegosaurus de Angkor Wat foi feito por alguém que viu um estegossauro, mas como se nenhum ser humano existia ao mesmo tempo que os estegossauros. Exato, e um estegossauro nunca foi encontrado no Camboja, e apenas foi encontrado na China, que fica a milhares de quilómetros dali daquele sítio. Ou seja, aquele local não há nem fósseis de estegossauros sequer. Exatamente. Não há algo que pudesse ser visto naquela zona. Há uma coisa que eu acho essencial, que os antigos arqueólogos diziam, mas isso já deixou de se usar porque dava muito nas vistas. Mas havia uma frase de um arqueólogo antigo que dizia assim: os antigos, ou os primitivos, nunca faziam o que pensavam, faziam o que viam. E isto eu deixo consigo. Se eles faziam o que viam, de onde nasce o Stegosaurus de Angkor Wat? Esta é a nossa segunda pergunta de hoje. Ora, do Camboja, e porque estávamos tão bem no Camboja, vamos agora até às ilhas gregas. Há um Rupert que eu pessoalmente gosto. Aliás, eu pessoalmente já tentei ler bastante sobre o assunto, mas, curiosamente, se andar a vaguear pela internet, vai encontrar cada calinada que não faz ideia. Para mim é também o mais fascinante. Exato, e para mim é dos Ruperts mais interessantes, pelo menos dos que vamos falar hoje. Porque sabia que o próximo vídeo vamos continuar a trazer-lhe Ruperts, porque é para continuar esta saga de Ruperts. Sim. Mas qual é que eu lhe trago hoje? E se eu lhe dissesse que nas ilhas gregas existe um computador, é estranho? Claro que não. Quantas pessoas provavelmente estão-nos a ver no canal Portugal Místico em www.portugalmístico.com nas ilhas gregas, o que nós íamos achar fantástico, e já sabe, se nos puder convidar, nós vamos fazer aí um direto. Mas este computador não é um computador de hoje. É um computador de quando, Jorge? É o primeiro computador da humanidade. É o considerado desta forma. Este computador, ou mecanismo de Antiquera, foi encontrado em 1901, a 43 metros de profundidade. Porquê é que se chama mecanismo de Antiquitera? Antiquitera porque é uma pequena ilha ao lado de Creta. Sim. Certo? E encontrou-se aí qualquer coisa. Daí o nome dado ao mecanismo. Junto com o mecanismo encontrado perto do navio que estava naufragado, também foram encontradas outras estátuas e monumentos. Ou seja, dava a ideia que aquilo era um local importante, ou que o naufragou continha objetos importantes. Portanto, então, alguns mergulhadores que andavam a saquear e à procura de coisas, nem por isso. Eles eram simples mergulhadores que andavam a fazer colheita de esponjas do mar, certo? Sim. E um detectou um grande mastro que poderia ser de um naufrágio, ou então que poderia ser de alguma construção. E quando todos os outros se juntaram a ele, foram buscar, disseste estátuas? Sim. Disseste documentos? Monumentos inteiros? Alguns partidos, provavelmente. Portanto, eles trouxeram um monumento às costas. E uma das coisas que eu acho fabulosa é que eles trazem um calhau, porque era um calhau estranho, cheio de corais. Com um pedaço de metal a mostrar-se. Um calhau estranho. E esse calhau ficou no museu, sem ser avaliado, para variar, durante uns tempos. Até que um senhor achou estranho, porque notou que tinha algum metal, algures no calhau. Então, àquele calhau, ele vai tirar os corais. Quando ele tira os corais, ele revela qualquer coisa como isto. É estranho, claro que é. Desde quando é que os antigos, há 2000 anos atrás, teriam este género de sistema? Eles fizeram raio-x. Veja
que tem centenas de roldanas, tem também, o que eu acho essencial, tem também sistemas minúsculos e escrita microscópica. Sim, engrenagens de vários tamanhos, letras que só se veem com lentes super focadas. E mais, está imbuído já na pedra, porque os corais tomaram o controle disto tudo, e de facto não se pode fazer a datação. Porquê é que se diz que tem 2000 anos? Porque foi descoberto num local onde uma grande maioria dos objetos descobertos seriam da Grécia Antiga. Sim, e quando naufragou o navio que lá está. Portanto, terá a ver exatamente com o resto das coisas. Exato. Então o que é que eles fizeram? Eles montaram as engrenagens, criaram fizeram uma réplica. Sim, criaram um modelo em 3D, e o que é que descobriram? Descobriram que este aparelho consegue rastrear os movimentos planetários e as órbitas dos planetas. Ou seja, órbitas de planetas, movimentos planetários, eclipses também. Sim, as fases da Lua, em que possui uma pedra branca e uma pedra preta, em que mostra as fases da Lua numa determinada data. Ou seja, não só rastreava as órbitas dos planetas, como dava para prever eclipses e fases da Lua numa determinada data. Há muita gente que provavelmente vai dizer: opa, os portugueses, nós até já dissemos tão bem hoje dos portugueses, os portugueses tinham um astrolábio. Não. O astrolábio é fantástico para fazer navegação, porque o astrolábio, aquilo que lhe vai dar é a posição planetária de acordo com a Terra, para que eu me possa vaguear sem me perder. E um astrolábio tem duas engrenagens e um mecanismo que vai funcionar por magnetismo. Este não tem duas engrenagens. Este é bastante mais antigo que o astrolábio. Mais complexo que um relógio. Mais complexo do que um relógio suíço dos dias de hoje, ok? E pior do que isso, feito, sabe-se lá quando. Feito, sabe-se lá por quem. Há quem ache que possa ser minoico. Porquê minoico? Porque foi encontrada num local que era da adoração minoica. Minoicos serão os pré-gregos. Não há grandes informações sobre minoicos. Eu aconselho a depois fazer aquilo que nós aconselhamos sempre, investigar, certo? Não vai encontrar grande coisa sobre minoicos, infelizmente. Não sei se porque não querem que saiba, ou se porque de facto pouco se sabe. É um bocado por aí. No entanto, dos minoicos sabemos uma coisa: eles não eram os bárbaros da zona grega, não. Os minoicos sabiam o que estavam a fazer. Talvez e grande parte da arquitetura grega, que nós hoje contemplamos e dizemos é o Parthenon e essas coisas, foram aprendidos pelas técnicas minoicas de fazer arquitetura. Portanto, aqui é importante que nós entendamos que o mecanismo de Antiquitera pode ter muito mais idade do que só os 2000 anos. Sim, esquecemos de referir aqui um pormenor muito importante. É que este aparelho rastreia as órbitas dos planetas visíveis, ou seja, desde a Lua e o Sol como luminares até Saturno, mas também de Urano, Neptuno e Plutão. Planetas modernos que alguns só foram descobertos no século XX. O que é que eu queria também ainda salientar? É que este mecanismo não mostra, como um astrolábio, o movimento orbital em relação à Terra. Ele mostra em relação ao Sol como centro. E que eu saiba, o Sol como centro do Sistema Solar até mandou queimar Giordano Bruno. 1500, não é? E pico. Porquê? Porquê que esta gente tinha isto antes de próprio Giordano Bruno, com um telescópio, fazer a descoberta que fez e ser queimado em nome da ciência? Exato. E eles já tinham que ter conhecimento do Sistema Solar, das órbitas, da relação entre os planetas, da distância entre os planetas. Exatamente, porque o aparelho, as engrenagens moviam-se consoante o movimento dos planetas. Portanto, eles tinham que ter este conhecimento já no tempo dos minoicos. Portanto, todas estas engrenagens que estão ali, que são centenas de engrenagens em funcionamento, elas estão a dar tanta informação que até hoje nós também temos um outro problema. Esta informação toda que ela dá não é toda a que nós sabemos, porque nós fizemos uma réplica daquilo que é visível pelo raio-x, mas é suposto ter mais 2 mostradores pelo caminho, porque existe
indicação disso naquilo que está escrito. Ora, há grandes hipóteses de todo o mecanismo ser algo maior, pertencer a um mecanismo que se foi destruindo, se foi deteriorando dentro d'água, e se assim for, e com a capacidade, com o detalhe a que vai, este mecanismo ia conseguir fazer uma previsão exata para o passado e para o futuro das eras. Lembra-se que temos falado de eras? Então vá, visite www.portugalmístico.com/canal e aprenda mais sobre tudo isto. Não perca o vídeo sobre a Suméria e também, a saber sobre eras, não perca todo o resto dos vídeos em que nós vamos levantando estas questões. Para hoje nós trouxemos-lhe 3 Ruperts. O mecanismo da Antiquitera, que pessoalmente é o meu favorito, trouxemos-lhe o mapa de Piri-Reis, que politicamente e levanta aqui umas questões interessantíssimas em relação ao povo luso, e ainda lhe falamos do Stegossauro de Angkor Wat. Mas guardamos os mais incríveis para o próximo episódio. E se eu lhe disser que temos... É só um martelo, não é? Espere, nós vamos explicar. E se eu lhe disser que há um reator nuclear antigo? Ou se nós, por acaso, lhe dissermos que, afinal, os CD-ROMs não são assim tão recentes como isso? Se é o primeiro computador da humanidade, também tem que haver o primeiro CD-ROM. Se calhar era um CD-ROM para meter no mecanismo da Antiquitera. Claro que não. No entanto, vamos responder-lhe a isso tudo já no próximo episódio, também sobre o Ruperts, uma segunda parte. Por hoje, eu espero que tenha gostado destas perguntas que nós lhe fizemos, para variar Portugal Místico, o que o nosso canal está a desmistificar, a trazer-lhe desta vez algumas curiosidades. Não queremos cansar-lhe muito a cabeça numa época que pode estar de férias. Da minha parte, aquilo que eu lhe tenho a pedir é que nos acompanhem em www.portugalmístico.com/canal. Não se esqueça também de subscrever no YouTube e no Facebook, de nos seguir no grupo da comunidade de Portugal. Seja mais ativo. Exatamente. Não se esqueça de partilhar também com os seus amigos e em grupos onde não pode partilhar. Sim, continue connosco desse lado e já sabe, o Portugal Místico foi feito para si, o nosso canal é feito uma vez por semana, todas as quintas-feiras, só para si. Do nosso lado, um resto de boa noite. Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa, e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato, e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescer connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima.